make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Fala galera, professor Edu Lopes, o Boladão, mais uma vez na área. E a nossa aula de hoje vai ser a continuação da aula que nós vimos na semana passada. Movimento circular uniforme aplicada nas transmissões de movimento. Na aula passada, no MCU, nós falamos das grandezas físicas presentes em tal movimento. Hoje, vamos analisar o comportamento dessas grandezas dentro do que nós chamamos de transmissão de movimento, que quando caiu o movimento circular uniforme no Enem, caiu em cima dessa contextualização dessas tais transmissões de movimento. Beleza, galera? Então, transmissão de movimento no MCU está presente no nosso cotidiano, principalmente nas engrenagens, não é isso? Você percebe que muitas engrenagens executam este movimento a qual nós começamos a estudar na semana passada. Beleza? Então nós vamos analisar cada uma dessas transmissões, dando uma atenção em particular de forma especial para as grandezas físicas que nós vimos na semana passada dentro dessa contextualização aí. Beleza, acertou? Vem daí que eu vou daqui, que agora é que vai começar a fuleiragem. Vem-te embora. Então nós vamos analisar duas transmissões em movimento em paralelo. Haja vista que as grandezas físicas dentro dessas duas transmissões de movimento se comportam da mesma maneira, da mesma forma, beleza? Então, professor, então eu posso dizer que essas duas transmissões de movimento são iguais? Mais ou menos, pois a transmissão de movimento através de uma correia ou de uma corrente, em que essa corrente que vai transmitir o movimento de uma roldana para a outra, beleza? Se assemelha bastante com a transmissão de movimento por contato, beleza? Diferenciando somente em um ponto na questão do sentido do movimento. Na transmissão de movimento por uma correia, nós percebemos que se uma roldana gira no sentido horário, ela vai transmitir movimento para a correia vai transmitir movimento para a roldana menor e essa roldana menor vai girar também no sentido horário. Já na transmissão de movimento por contato, você percebe que a roldana maior está girando no sentido horário, mas ela vai produzir um torque, uma produção de rotação na roldana menor e vai fazer com que a roldana menor gire no sentido anti-horário. Então nós chegamos a uma conclusão aí, que a diferença entre a transmissão de movimento por correia e a transmissão de movimento por contato está no sentido de movimento. Por correia não há inversão no sentido do movimento, enquanto que na transmissão de movimento por contato ocorre esta inversão de movimento. Beleza? Falado isso, galera, nós temos que prestar atenção nas grandezas físicas dentro dessas transmissões de movimento. Em particular, nós vamos dar uma atenção para a velocidade linear nessas transmissões, na velocidade angular, na frequência e o período dessas roldanas dentro dessa transmissão de movimento. Beleza? Então vamos começar a analisar essas grandezas físicas dentro dessas duas engrenagens aí, ó. Galera, presta atenção nesses pontos que eu vou botar na periferia de cada uma dessas roldanas, na extremidade de cada uma dessas roldanas. Beleza? Então vamos olhar primeiro para a transmissão de movimento por correia. Olha a pergunta que eu vou lhe fazer. O que você acha? Que esse ponto A na roldana maior, na extremidade da roldana maior, esse ponto B na extremidade da roldana menor, o que você acha? Qual a sua sugestão ou qual a sua opinião quanto à velocidade linear desses dois pontos? Será que a velocidade linear são iguais ou são diferentes? Fala aí pra mim, o que tu acha? Para. Antes de tu falar, vamos recordar o que é velocidade linear. Velocidade linear, a velocidade está responsável pelo deslocamento desses pontos. Beleza? Então, se tu dizer que a velocidade linear de um desses pontos é maior que o outro, quer dizer que um se desloca mais rápido que o outro.
Beleza? E aí, senhoras e senhores, isso não pode acontecer. Porque raciocina comigo. Imagine que a velocidade linear no ponto A seja maior que a do ponto B. Então, ponto A, a rodana A vai se deslocar mais rápido do que o ponto B, do que a rodana menor. E isso poderia trazer um problema para essa engrenagem, porque se uma rodana girar com maior velocidade linear que a outra, pode arrebentar esta correia aí. Se uma rodana se deslocar mais rápido do que a outra, pode acontecer o rompimento desta correia. Se nós analisarmos na transmissão de movimento por contato, se um desses pontos se deslocar com uma velocidade maior que o outro, quer dizer então que essa rodana, o contato dela geralmente é através de dentes. Vai fazer com que quebre esses dentes. Então a transmissão de movimento não seria eficiente nesse caso. Então, para que ocorra uma transmissão de movimento eficiente, é necessário que a velocidade linear do ponto na periferia da rodana maior, que é o ponto A, seja igual à velocidade linear no ponto B, na periferia da rodana menor. Então, as duas rodanas vão ter velocidades lineares iguais. Só assim vai ter efetividade nessa transmissão de movimento. Beleza, galera? Tranquilo. Na aula passada, falamos da relação entre velocidade linear e velocidade angular. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Então, vou substituir em cada uma dessas velocidades lineares a sua fórmula. Velocidade angular vezes o raio para o ponto A é igual à velocidade angular vezes o raio para o ponto B. E aí nós vamos começar a analisar a velocidade angular. Queridos, esta equação que relaciona a velocidade angular e raio está nos dizendo que velocidade angular e raio são inversamente proporcionais. Quero te dizer que aquela rodana com raio menor, no caso aí a rodana B, o ponto B, tem menor raio, essa rodana vai girar mais rápido. Lembra, velocidade angular está relacionada com velocidade de giro, de rotação. Então, quem tem menor raio vai ter maior velocidade angular, vai girar mais rápido. Por outro lado, quem tem maior raio gira mais lento, com menor velocidade angular. Porra, professor, mas tu acabaste de falar que as velocidades são iguais. As velocidades lineares são iguais, não vão se confundir. Por exemplo, pega qualquer uma das duas rodanas A. Vamos supor que o ponto A, quando dá uma volta completa, vamos supor que ele se desloque por 1 metro. Quando o ponto A dá uma volta, se desloca por 1 metro. Vamos supor que o ponto B, quando dá uma volta completa, se deslocou por meio metro. Ora, se a velocidade linear é igual para os dois pontos, então os dois têm que ter o mesmo deslocamento ao mesmo tempo. Só que a rodana A, quando dá uma volta, percorre 1 metro, a B, quando dá uma volta, percorre meio metro. Então, para o ponto B se deslocar o mesmo tanto que o ponto A, ele vai ter que dar 2 voltas. Uma volta completa meio metro, 2 voltas 1 metro. Exatamente 1 metro de uma volta do ponto A. Então, se deslocar igual 1 metro, só que a rodana B teve que dar 2 voltas enquanto A deu uma. Então, quer dizer que a rodana B girou mais rápido porque tem maior velocidade angular por ter menor raio. Então, velocidade angular e raio são inversamente proporcionais. Sendo assim, podemos também analisar a frequência. Ora, se nós analisamos que a rodana B, por ter menor raio, gira mais rápido, então ela vai dar maior número de voltas. Número de voltas pelo tempo, o nome disso é frequência, galera. Frequência. Então, também com o raio, a frequência, assim como a velocidade angular, é inversamente proporcional. O ponto B aí vai girar mais rápido, então vai dar maior número de voltas. Então aumenta-se a frequência para quem tem menor raio. O ponto A tem maior raio, vai girar mais devagar, então dá menor número de voltas, menor a frequência. Frequência e raio são inversamente proporcionais. Quanto menor raio, maior a frequência. Tá faltando analisar quem?
período. Ora, senhoras e senhores. Frequência e período são inversamente proporcionais. Frequência e período são inversamente proporcionais. Então raciocina comigo. O ponto B, na rodana menor, gira mais rápido, tem maior frequência, então ele vai ter menor período. Professor, eu esqueci o que é período. É o tempo necessário para uma volta. Se o ponto B girar mais rápido, então ele gasta menos tempo para dar uma volta, é menor período. O ponto A gira mais devagar, demora mais tempo para dar uma volta. Se demora mais tempo para dar uma volta, aumenta o tempo para dar uma volta, aumenta o período. Beleza? Então percebes que o período, quem tem maior frequência é o ponto B, tem menor período. Quem tem maior frequência quanto o ponto B tem menor período. O ponto A tem menor frequência, maior período, são inversamente proporcionais.